Ah, pesos pesados que dizem apoiar o Flávio. A Michele Bolsonaro não pôs os pés lá, isso depois de dizerem que os dois é, viraram amiguinhos novamente. A Michele tem uma desculpa, não, é porque eu estava no lançamento da candidatura da Celina Leão, candidata ao governo do Distrito Federal, e no lançamento da minha própria candidatura ao Senado, que foi em Brasília. Tudo bem, se quisesse, fariam em horas diferentes, para poder aparecer, principalmente a Michelle aparecer no comício do Flávio. Mas não, estava aqui. Tá. Aí, cadê o Malafaia? Não, o Malafaia mandou só uma mensagem dizendo que apoiava irrestritamente o Flávio. Mas o Malafaia, que mora no Rio de Janeiro, não mora no Rio? O Malafaia, Guga? Que mora no Rio de Janeiro, que sempre organizou as manifestações do pai do Flavinho, até em São Paulo, quanto mais no Rio. Malafaia não pôs os pés lá. Tarcísio de Freitas, grande cabo eleitoral, ou pelo menos se imagina que será um grande cabo eleitoral do Flávio. Também não apareceu. Ah, mas Tarcísio estava lá em São Paulo, fazendo também o comício dele. É, mas não faltou pelo menos coordenação para dizer a que hora eu vou lançar a minha candidatura, a que hora eu vou fazer meu comício. Então o teu tu faz depois, ou antes, ou o que seja. Não, era uma pobreza de apoios Não tinha ali ao nada Flávio, de presença de nomes de no peso, comício do Flávio, não o tinha que ninguém. mostra as dificuldades mesmo que ele está enfrentando. O Silas Malafaia, ele O mora no Valdemar, Recreio, ele hein? mora no O Recreio dos Silas. Bandeirantes, é longe, é mais longe que a Barra. A Ipanema, Copacabana até o Recreio, eu entendo o Ah, é, Silas. deve ter É, sido dá por uns isso. É, 40, deve 50 ter sido minutos, é por muito isso. longe. É muito longe, não dava para o Silas Malafaia aparecer lá. Agora, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, estava lá. Bom, era o que faltava, ele não está lá, né? Candidato do partido dele, que ele aposta que poderá puxar votos para eleger deputados, senadores, Claro, etc vai e ter a tal. bancada bilionária que dá um bilhão Mas para o ele. Valdemar Costa Neto encontrou um culpado pelo esvaziamento desse comício. Disse até isso numa declaração, está publicada aí, no Metrópolis, em outros lugares. Perguntado por que foi tão inexpressível o lançamento da candidatura oficialmente num comício no Rio de Janeiro pelo Flávio, ele disse o seguinte: olha, a culpa foi do tempo nublado. Tempo nublado. Por essa foto, eu não sei se ele parece nublado, mas enfim, disse o Valdemar Costa Neto. Foi normal. O tempo não estava bom. E, acre- e acrescentou: o próprio Fábio falou que igual ao Bolsonaro não existe. Quer dizer, se o Flávio falou e ele assina embaixo, entendeu? Ele não contribui para fortalecer o Flávio com uma declaração desse tipo. É porque o Valdemar gosta muito de falar, 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 falar. Ele não consegue ficar calado quando ele não tem o que dizer. Quando provocado, ele diz, e aí diz frases às vezes infelizes. Entendeu? Quer dizer, não, o que, é que ele está dizendo aqui? Não, só o Flávio, só o pai dele seria capaz de juntar mais gente. Ele não, ele não. Pô, não Olha, pode. Agora, não é, Arthur, mas não fiquemos só nisso, não. O Flávio hoje tinha marcado uma motociata para Juiz de Fora, Juiz de onde o Fora, pai Minas dele foi Gerais. esfaqueado Foi. no dia 6 de setembro de 2018, o ano em que se elegeu presidente. Ele ia lá reverenciar, não a cidade, o local onde o pai foi esfaqueado, que é para poder colar cada vez mais a imagem dele no pai, o que pode ser bom ou mal. O que ele precisa é de voto dos independentes, dos da direita não bolsonarista. Esse você não atrai indo lá, ah, foi aqui que papai foi esfaqueado. Mas, bom,
Cada um faz sua campanha do jeito que quer. Mas o Flávio acabou cancelando hoje de manhã a ida a Juiz de Fora, sob a alegação de que o tempo também, assim como no Rio, no disse Valdemar Costa Neto, jogou a culpa no tempo, ele jogou a culpa do tempo de ter cancelado a sua ida hoje a Juiz de Fora. Não, fui aconselhado a não ir, o tempo estava fechado, não dava para ir de helicóptero. Oi, fosse de moto, não é tão longe do Rio de Janeiro. E aí veja que a quantidade de pessoas que havia esperando ele. Veja aí, solta esse vídeo. Por conta do mau tempo, não havia tempo para pouso, então foi cancelado esse evento. Havia a possibilidade de o Flávio Bolsonaro ir para o aeroporto de Goianá. Eu desconfio que ele não foi, porque alguém lá Não de tem Juiz de ninguém. Fora disse: Eu olha, não não, vi. não tem praticamente ninguém, não se Não, na boa, arrisque. isso aí é ridículo. Ah, ontem já foi ruim para você em Copacabana. Vim aqui para Juiz de Fora. A Mas imprensa vai isso ver que, olha, são os gatos não tem pingados que estão campanha. aqui, que tem aqui. Aí ele jogou a culpa no tempo. Não, não dá para ir, Não, foi tempo. O tempo tempo ontem, fechado. o tempo hoje, é só o tempo. É a única desculpa que ele tem. No Rio e em Juiz de Fora é o tempo. Não tem ninguém. Isso não é nada. Eu já vi manifestação do Bolsonaro com tempestade caindo e o Rio de Janeiro parado de tanta gente que tinha. É, é indiscutível que a campanha dele começou muito mal e as pessoas não vão sair para fazer campanha para ele, gente. Ninguém tá empolgado com o Flávio. Quem votar nele é um antipetista, ele já tem aquele piso ali que ele parte e não tem gente indo pra rua pra gritar o nome de Flávio. Pelo amor de Deus, quem é que vai gritar Flávio? Vai ter bandeira do Flávio. Eu fui na convenção do PL aqui, que ia ter o Flávio e a Michelle, e ele até apareceu, ela não foi. Não tinha ninguém fazendo. Eu não tô exagerando. Não, ninguém. É ninguém. Eu não vi uma pessoa com bandeira do Flávio, gritando Flávio. Era todo mundo, a maioria, 90% era militante pago, levado de ônibus, eu vi os ônibus lá, levado pelos candidatos a deputados distritais, federais. O neto do Joaquim Roriz levou um batalhão, pagou um batalhão, que tinha de gente fazendo campanha para o Joaquim Roriz Neto aí, era o que mais tinha. Quando o Flávio acabou o discurso dele, gritaram Joaquim Roriz, nem gritaram o nome dele, porque os militantes pagos estavam para fazer campanha para o Joaquim Roriz Neto, e não para ele. Então, não tinha ninguém fazendo campanha. Não estou falando para exagerar, não, eu não vi ninguém. Eu andei, eu procurei. O que eu mais fiz foi procurar gente militante pago pelo Flávio, nem isso ele pagou. Mas enfim, O, aí na rua é a o, mesma o, coisa, na rua não tem ninguém. Militante orgânico não vai ter, a não ser que os candidatos aos governos que apoiam o Flávio levem a sua militância, tanto a orgânica quanto a paga, aí vai ter um meia dúzia ali. Não, se não levar, se depender dele, vai ser isso aí, vai ser bizarro, vai ser uma campanha que não vai ter gente na rua. agora, a Michele, no lançamento da sua candidatura aqui, junto com a governadora Celina Leão, que é candidata à reeleição, ela ali pelo menos disse a que veio. Não, não estou falando por tamanho de comício, não. E, aliás, eu nem sei se houve medição, número de pessoas lá nesse comício da Celina e da Michele. Mas ela deu o seu recado. Solta esse vídeo aí da Michele falando às pessoas que se reuniram lá na Ceilândia, que é a cidade onde a Michele, se eu não me engano, nasceu. Ela fez Brasília, questão. carinhosamente, o nosso quadradinho precisa de homens e mulheres fortes para representar o nosso povo de bem. Contem conosco, vai dar certo. Vamos eleger Flávio Bolsonaro presidente. E logo, logo, o nosso capitão, o nosso líder Jair Messias Bolsonaro estará em nosso meio. Povo de bem, vamos trabalhar e eleger esse time que vai mudar a realidade do nosso Distrito Federal. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a nossa amada Ceilândia, só nascente, que fez aniversário esses dias. Gente, eu fui uma das pessoas que fiz, Celina Leão, o cadastramento da Vila dos Carroceiros para se tornar hoje Sol Nascente. Eu só tinha 15 anos, já era voluntária.
necessária. Deus abençoe vocês, amados. Obrigada pelo carinho, obrigada pela disposição e nós vamos vencer. Brasília, carinhosamente. Eu queria ver a plateia. Cadê o público? Não mostra, eu só vejo essas Não, não, imagens não, não. delas. Não deve ter muita gente, senão eles Não vi mostrariam. nenhuma imagem até Porque se agora. vocês. Aí é uma, Se é achar uma, isso, é um porque realmente comentário que estou eu falo curioso. para as pessoas. Olha, quando vocês virem imagem fechada de candidato, fechada quer dizer a câmera está ali só em cima do candidato, todos os candidatos, é porque dá pouca gente para mostrar. Tem pouca gente para mostrar. A câmera só abre. A Câmara mesmo da imprensa, não estou falando só dos publicitários que trabalham para os candidatos. Só abre quando você tem muita gente. Aí você mostra, faz uns recortes de imagens fantásticos, não sei o quê. Isso pode ser feito lá no ginásio, no estádio da Vila Euclides, em São Bernardo do Campo, ontem, no lançamento da candidatura do Lula. E, com mais modéstia, isso foi feito em Copacabana, determinado do ângulo que a câmera captava, dava a impressão de que tinha mais gente do que teve. Mas quando é câmera assim fechada sobre as pessoas, não sei o quê, não dá um passeio pela multidão, é porque não tinha multidão para ser passeada. Pois é. Agora, o interessante é o seguinte: no próximo domingo, a campanha começou oficialmente ontem, mas a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão só vai começar, se não me engano, no dia 28. É isso. 28, É, vinte e hein? um. Isso mesmo. 20, 28 de agosto. Mas no próximo domingo está marcado o primeiro debate entre os candidatos a presidente da República. Como sempre, é da tradição, esse primeiro debate entre os candidatos a presidente, também entre os candidatos a governo, não sei o quê, Senado, mas a presidente, que é o que interessa aqui, ele acontece na Rede Bandeirantes de televisão. Foi a primeira rede de televisão que fez o primeiro debate entre candidatos a presidente em 1989, que foi a primeira eleição, como eu já disse, depois do fim da ditadura. Então a Bandeirante está marcado. Era já para acontecer antes. Mas diante de compromissos do Lula, ou da indefinição do Lula de se irá ou não, a Bandeirante remarcou para o próximo domingo para não dar chance a Lula de arranjar desculpa para não ir lá debater. Mas mesmo assim, no entorno do Lula, não se tem até esse momento a certeza se o Lula irá ou não irá a esse primeiro debate. Por quê? Porque muitos conselheiros de Lula dizem para ele que ele não deve comparecer a debate no primeiro turno. No máximo, comparecer ao último debate do primeiro turno, que será praticamente na véspera da eleição em primeiro turno, e que é promovido tradicionalmente pela Rede Globo de televisão. É o que dá mais audiência, é quando a campanha está esquentadíssima, só faltam 2, 3 dias para as pessoas irem votar, aí as pessoas prestam mais atenção. Mas ele está sendo aconselhado a não comparecer para não virar saco de pancada dos outros candidatos. Porque vocês sabem, todos os outros candidatos são de direita ou de extrema direita. Quer dizer, será um prato cheio para eles poder debater com o Lula, porque todos vão ficar batendo no Lula. E o Lula vai ter que se defender o tempo todo. E o Lula acha que não tem necessidade de passar por essa situação. Ele achou a mesma coisa quando ele se reelegeu em 2006. E olha que naquela época ele estava carregando nas costas o escândalo do mensalão do PT. Aquela coisa de pagar, dar dinheiro para deputados votarem de acordo com os interesses do governo. Mesmo assim, ele não. Ou talvez até por causa disso também,
Ele não compareceu a nenhum debate no primeiro turno. Os candidatos todos estavam prontos lá para recebê-lo e baixar o pau. Ele disse, mas que é que eu vou fazer isso? Ele estava bem nas pesquisas. Então, ele não compareceu. Ele só compareceu a debate no segundo turno. E aí, no segundo turno, ele compareceu a todos os debates que aconteceram. Pode ser que ele repita este ano o mesmo procedimento. E aí, haverá debate mesmo sem o Lula? Bom, se o Lula não for, o pessoal do Flávio Bolsonaro já disse que Flávio também não irá. Porque aí o Flávio é quem vai virar saco de pancada dos outros. E todos os outros, apesar de serem de direita, afinados ideologicamente com o Flávio, os outros vão querer tomar pontos de Flávio, vão querer tomar votos do Flávio. E um debate com o Flávio, que é um debatedor fraquinho, pelo menos sempre foi. Por mais bem treinado que seja, é difícil ele dar conta do recado. É Então, fraco. se o Lula não for a nenhum debate do primeiro turno, o Flávio também terá desculpa de não ir. Ambos Ele com a podia mesma desmaiar, razão. né? Eu vou, Não virar, desmaia antes do não debate. virar saco de pancada. Agora, o Lula também pode fazer outra coisa, que é o que parte dos seus conselheiros começam a cochichar. Ele poderá dizer que não vai, ou ele poderá deixar essa decisão para tomar em cima da hora, e só tomar em cima da hora. Aí como é que vai ficar Flávio essa semana toda? E o Flávio vai ter que se preparar para um debate com Lula, porque Lula não é como se diz, sem ser deselegante, bom, velho como é, experiente como é, já tendo passado por tudo que passou, ele não precisa ser tão treinado. Ele sabe tirar essas coisas mais ou menos de letra, embora de vez em quando ele pise na bola e diga bobagens. Mas o Flávio não. O Flávio precisa desesperadamente saber se ele vai, se o Lula vai ou não. Porque se o Lula não vai, ele tem a desculpa de dizer que também não vai. Mas e se o Lula na última hora disser que vai e o Flávio não tivesse preparado para o debate? Entendeu? Então olha, você tem 1.000 jogos na Fica feio última pro Flávio ficar campanha. esperando o Lula. Ah, você vai, Flávio? Sim, sim, mas Vou, mas peraí, peraí. Aí o Lula não vai, agora eu não vou. Vai pegar muito mal. sim, mas eu acho que a angústia maior vai ser, puxa, já disse que não vou, ou posso dizer novamente que não irei se o Lula não for. Mas muito bem, se o Lula na última hora resolver ir, e eu? Como é que eu faço? Eu vou ficar sendo treinado essa semana toda para um debate que pode não acontecer, ou não vou ser treinado, não vou precisar ir porque o Lula não vai. E o Lula resolve ir em cima da hora. Esses truques de campanha também acontecem com muita frequência. Eu me lembro que no debate em 2006 na TV Globo, eu não sei se foi no segundo turno, porque no primeiro ele não foi a nenhum debate. Só deve ter sido no primeiro turno. O Lula chegou a dizer que não ia, que eu só ia decidir em cima da hora. E aí, faltando apenas 2 horas, uma coisa dessa para começar o debate, aí ele chegou de repente de helicóptero no Projac, que é a cidade cinematográfica da TV Globo no Rio, e se apresentou para o debate. Ele pode usar esse truque novamente, seja para ir ou para não ir, entendeu? Agora, você viu, o Guga, o rapaz, esse Cleitinho, eu tinha opinião. Ainda tem um pouco, mas eu tinha a opinião de que o Cleitinho, senador por Minas, candidato agora oficialmente ao Agora governo de é. Minas, e que protagonizou aquele vexame nas últimas semanas. Ficou todo mundo esperando, e aí, vai ser candidato? Porque ele seria